Meus amigos, minhas amigas, um abraço para todos. Estamos começando a audição de hoje do Convocação Geral. Com o programa Boa Estada, existem 6 coisas pessoais que você não deve contar a ninguém. Abrir-se demais aos outros pode prejudicar o seu sucesso pessoal e profissional também. Existem 6 coisas, seis coisas pessoais que você não deve contar a ninguém. E aí você pergunta, por quê? Sabe por quê? São vários motivos. Você cria expectativa nos outros, assim, se você mudar de ideia, fica mais difícil, pois os outros podem cobrar de você por decisões que já não fazem mais parte dos seus planos. Tá certo? Você pode despertar inveja nos outros, mesmo que eles nos queiram bem, esse sentimento pode aparecer. Você pode perder o entusiasmo ao ouvir o pessimismo dos outros a respeito dos seus planos, tá certo? E você pode mostrar o caminho das pedras aos demais, e eles ultrapassam a sua ideia criativa e aproveitam das suas oportunidades. Outros podem colocar medos em você em relação aos seus planos. Quais coisas são essas que você deve guardar só para si mesmo? Quais coisas são essas? Você não deve contar a ninguém os seus planos a longo prazo. As pessoas sábias aconselham que você jamais deve revelar a alguém quais são as suas metas de vida e principalmente a longo prazo. Nossos planos e ideais são vulneráveis, meus queridos e minhas queridas. Eles se adaptam conforme a nossa necessidade. Por isso, contar aos outros pode sofrer influências externas e assim calados, conseguimos ver o nosso desejo expresso de uma forma possível. Por isso, trace metas e objetivos, e aqueles a longo prazo não devem contar a ninguém até que eles sejam percebidos. Suas boas ações, ficar se gabando do quanto você é uma pessoa boa, é uma má atitude. Eu ajudo os outros, eu faço ações voluntárias, eu sou uma boa pessoa, dou bons conselhos, dou dinheiro aos demais, não julgo ninguém. Quando você faz isso, meu querido, minha querida, quando você faz isso, tira o foco da sua boa ação e parece que o faz somente para que os outros te admirem. Pense assim. Faça uma boa ação porque considera que isso é importante e não para contar para os outros. Isso faz parte, não é? Faz parte exatamente do parecer. Você só faz o bem aos outros para se sentir melhor e se gabar. Tá errado. Suas privações, se você está se privando de alguns prazeres para alcançar um bem maior, não deve ficar se gabando por aí, doutor. Eu trabalho a semana toda para isso, sem parar para me divertir. Ou eu parei de sair, de beber álcool, de fumar, tudo para o bem de. Eu me esforço muito para conseguir, fico noites acordadas trabalhando. Não é assim? Não há nada mais chato do que isso. Pessoas que se gabam
de seu esforço e privação para se mostrar uma personagem determinada e merecedora. Viva a sua vida, a sua maneira. Quando você atingir o seu sucesso, os outros vão querer saber como você conseguiu. Aí sim você pode demonstrar o seu esforço. Agora, nada de ficar apontando, arrotando as suas privações, porque ninguém tem nada a ver com as suas escolhas, tá certo? Suas privações são o seu caminho. É algo que não deve contar a ninguém, tá certo? Seus problemas familiares. Os seus problemas familiares, de uma forma geral, toda a família tem problemas e todos nós sabemos disso, a minha, a sua, todos. Todo mundo conhece o histórico de problemas familiares e partilhar com os outros é algo muito delicado, principalmente porque o problema não é só seu, mas sim de todo um grupo de parentes. Se você precisa de ajuda de alguém para vencer um problema familiar grave, talvez seja justificado contar o que está acontecendo. Caso contrário, será uma situação embaraçosa para quem está ouvindo e você estará invadindo a privacidade dos seus familiares. Outra coisa, coisas negativas que você sabe, descobriu de outras pessoas. Quando a gente descobre algo negativo sobre outra pessoa, aquela ideia passa a povoar a nossa mente. O ideal é não contar para ninguém, falar mal dos outros, fofocar sempre a vida alheia, comentar dos defeitos e desvios dos outros. É muito fácil e um péssimo hábito. Com certeza, se fosse com você, você não iria gostar. Quem gostaria, certo? Por isso, coloque-se no lugar das pessoas e pense se você gostaria que seus segredos fossem passados de boca em boca. Sobre os segredos e defeitos dos outros, não se deve falar com ninguém. Outra história, seus ressentimentos, amarguras do passado. Quando você fica contando aos outros suas amarguras do passado, você injeta ainda mais energia nelas, dá mais valor, coloca mais ressentimento nesta sensação. Portanto, deixe o passado para trás, supere seus sentimentos, não contagie os outros com essa energia negativa. Se algo incomoda, se algo está lhe incomodando, diga no presente. Não guarde isso para si, para que isso vire uma amargura. Se já não tem como consertar, deixa para lá, doutor. Agora, não adianta ficar remoendo o passado e não deve contar a ninguém. Essa mensagem é boa nesse início de ano, porque nós vamos enfrentar muitas batalhas daqui até dezembro. Portanto, se conscientize disso, tá certo? Vá fazendo o seu dever de casa, seu papel importante, porque você às vezes se ampara, você às vezes é quem se conforta. Portanto, são situações, são coisas que não deve contar a ninguém. Boa tarde, Petrolina. Boa tarde, Juazeiro. Está no ar, Convocação Geral. Bom programa, boa estada.